Eu liguei agora. Não. Agora vai? Eu posso fazer? Não, deixa eu recomeçar, é isso? Virgem minha Nossa Senhora do Céu, que vergonha. Boa noite. Eu posso ficar imaginando meus alunos. Eu fico olhando para cá, assim, é esquisito dar aula para ninguém, assim, na minha frente. Mas vamos desenrolar, não é isso? Vamos lá, vamos estudar o tópico 7 do concurso de Penedo, que trata da sintaxe da oração e do período. Tá certo? É um tópico bastante longo, bastante coisa, a gente vai discutir. Praticamente é a parte, praticamente não, é a parte maior da gramática. E aí a gente começa aqui com a ideia de frase. Professora, eu já sei que frase é um enunciado que passa um sentido, tá certo? E aí a gente sabe que a frase se divide em dois tipos, que é a frase nominal, professor, e a frase verbal. Tá certo? Professor, a frase nominal é a frase que só tem nome. Tá vendo? Só tem nome. Ok? E a frase verbal, professora, que é igual, tem verbo, frase verbal tem verbo, e é o que vai interessar para a gente aqui, tá certo? Para a gente analisar sintaticamente. Professora, a frase verbal, ela tem verbo. Vou fazer assim. Ai, Jesus do céu, que calor. Frase verbal é igual a oração. Tá certo? A oração é igual a período. E aí a gente vai, na sequência. Professora, o período, ele pode ser um período simples. Vamos fazer. O nosso esqueminha que vocês já sabem. Aluno meu já sabe isso aqui, tá certo? Período simples e período composto. Ok? Professor, o período simples, ele só tem uma oração. E essa oração se chama oração absoluta. Ela reina sozinha. É ela e ela. Absoluta. Aí o período composto, ele bifurca, né? Vai poder ser período composto por coordenação, período composto por subordinação. Período composto por coordenação. E período composto por subordinação. Aqui a gente vai lidar com as orações, né? E o período composto. Aí a gente vai fazer o quê? Isso aqui vai ser uma outra aula. Porque, na verdade, a gente vai ficar hoje com os termos das orações. Termos da oração. Está saindo aí, Tiago? Termo da oração, tá? Tá. Ah, Tiago não pode falar, não. Tiago é meu aluno hoje. Ele sozinho aqui é meu aluno, coitado. Vixe, meu Deus, que coisa diferente fazer aula para ninguém. Não estou gostando, mas tudo bem, estou indo. Aí, professor, os termos das orações. Aí nós temos oração, termo essencial, os termos essenciais, né? Termos acessórios e termos integrantes. Aí a gente vai começar com os termos essenciais, que é o sujeito e predicado. Tudo bem? Deixa eu fazer aqui. Ai, ai. Quem imaginava, meu Deus. Professora, termos essenciais. Aí eu vou trabalhar com sujeito e predicado. Vamos fazer o sujeito. Funciona assim. Professor, eu tenho vários tipos de sujeito. Quem dá sujeito para mim é verbo. Preciso, eu vejo depois, né, Tiago? É atrasado, não é assim? Homem. Aí, deixa eu dizer, eu vejo assim, professora, sujeito. Aí nós temos vários tipos de sujeito, lógico. Aí eu vou ter sujeito simples, que é aquele que... Não, primeiro eu tenho o sujeito determinado e indeterminado. Na verdade, para a gente estudar isso aqui, nós devemos primeiro saber verbo. Professora, eu tenho que saber tudo sobre verbo. Por quê? O sujeito, quem dá para a gente sujeito em uma oração? É o verbo. E aí, se eu souber fazer a pergunta direitinho, eu vou saber responder, vou saber encontrar. Aí, professora, eu tenho sujeito determinado, né? Tenho sujeito determinado. Quais são os sujeitos determinados, professora? Determinado. Preciso ficar à vontade, meu Jesus. Sujeito determinado, eu tenho sujeito simples. Eu tenho sujeito composto. E eu tenho sujeito oculto. Que agora a gente não chama mais oculto, lógico. É sujeito elíptico, acho lindo elíptico, sempre digo isso na sala de aula. Sujeito desinicial.
Sujeito desinicial. Sujeito subentendido. Vida. E professora implícito. O que eu estou achando ruim parece que eu estou falando comigo mesma. Entendeu? É esquisito dar aula para mim mesma. Então, vamos fazer assim. Eu vou ser a professora e eu vou ser a aluna. Então, eu pergunto e eu respondo. Até vocês mandarem fazer pergunta. Assim. Eles vão fazer pergunta, não é isso? Aí, tudo bem. Professora, eu queria me ver. Parece que eu estou enorme. A pessoa fica gorda. Aí, professora, deixa eu dizer. Eu tenho um sujeito determinado e indeterminado. Aí, agora está melhor, que eu estou me vendo. Professora, eu tenho sujeito simples, composto, aí o oculto. Como a gente está trabalhando a banca a Coppev adora usar vários tipos de denominações. Então, a gente vai ver que o sujeito oculto era de antigamente, agora é elíptico, desinicial, subtendido e implícito. Professora, sujeito simples é aquele que só tem um núcleo. O composto, lógico, 2 ou mais núcleos. Eu tenho o oculto, ele pode ser determinado, mas ele não está na frase. Está vendo? Ele não vem claramente na frase. Aí, professora, por que eu posso... Desinicial, desinência, tem a ver com terminação verbal. Então, se eu sei a terminação verbal, eu vou saber quais são as pessoas verbais que funcionam como sujeito oculto. Professora, eu, tu... ele, nós e vós. Pronto. Estas pessoas funcionam como sujeito oculto. Lembrando que se o verbo estiver no modo imperativo, lógico que o eles vai dar para mim também um sujeito oculto, a gente vai ver depois. Aí eu saio do sujeito determinado e venho para o indeterminado. Professora, o indeterminado tem as regras. Que regra de sujeito para indeterminado? Eu tenho que ver o verbo. Aí eu tenho verbo na terceira pessoa do plural. Verbo na terceira pessoa do plural. Tá certo? Exceto, é aqui que entra, exceto se o verbo estiver no imperativo. No imperativo, tá vendo? Porque aqui eu posso fazer assim, gente. Eu posso dizer assim, olha, comeram tudo. Se eu pegar uma frase desse tipo, eu digo assim, olha, comeram tudo. Professora, comeram tudo. Eu vou perguntar, o verbo está aqui, uma coisa bem básica. Aí eu vou perguntar, quem comeu tudo? Ah, professora, eles comeram tudo. O ele está aqui? Não. Então, sujeito indeterminado. Simples assim. É tudo muito fácil. Aí, mas se eu digo assim, comam tudo, se eu faço comam tudo, eu estou também na terceira pessoa do plural, mas eu já não vou ter aqui um sujeito indeterminado. Professora, como a Coppev sabe que a gente sabe a regra, que a regra diz que verbo na terceira pessoa do plural dá para você um sujeito determinado, é lógico que ela vai tentar enganar a gente colocando um verbo na terceira pessoa do plural, dizendo comam tudo. E aí o aluno desavisado, não os meus alunos, lógico, mas o aluno desavisado vai dizer assim, que besteira, se o verbo está na terceira pessoa do plural, evidentemente que é sujeito indeterminado. Simples assim. Mas não é. Professor, esse verbo aqui está no imperativo, então, comam vocês, sujeito oculto, sujeito simples, tá certo? Quero que vocês fiquem ligados nisso, para a gente não se ferrar, para a gente não se quebrar na prova, naturalmente. Vixe, estou tão comportadinha hoje que eu estou até admirada. Mas eu não posso falar palavrão. Meu aluno até disse, professor, eu não falo palavrão não, mas eu não falo palavrão, entendeu? Eu tenho certeza disso que eu não falo palavrão. Olha, Tiago está botando biscoitinho aqui na frente. Olha, se eu posso comer, não posso comer, não. Não posso comer, estou dando aula, além do mais, essa quarentena já me engordou bastante. Aí, professora, posso puxar aqui para cima, Tiago? Em vez de continuar ali. Aqui, mostra, se eu passar aqui. Mostra, então tudo bem, vamos lá. Professora, além do indeterminado, eu ter esta regra aqui, professora, verbo na terceira pessoa do plural, eu também vou pegar, então, verbo na terceira pessoa
pessoa. Terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular. Mais o si. Professora, na verdade, quem faz o sujeito ficar indeterminado é o si, naturalmente, porque este si se chama índice de indeterminação do sujeito. É o IIS. É ele quem determina o sujeito. Mas, professora, esta regra aqui serve para qualquer tipo de verbo negativo. O verbo tem que ser... Professora, eu tenho que ter um verbo transitivo indireto, eu tenho que ter um verbo de ligação ou um verbo intransitivo. Aluno meu já sabe isso aqui. Professora, quando é que o verbo é transitivo indireto? Ah, ele vai dar para mim um complemento indireto, vou perguntar para ele. Eu estou rápida, eu acho, né? Virgem Maria, estou rápida. Deixa eu me centrar. Quero não. Espera aí que eu vou rir, se eu cair na gargalhada. Ai, minha Nossa Senhora. Jesus Cristo, eu que não sei usar nem data show, estou fazendo live. Está errado isso. Mas tudo bem, Deus é Pai e quem mandou ter esse vírus, não é assim? Não é vírus? É um vírus. Professora, verbo transitivo indireto. Eu pergunto de quê, de quem, a quem, e vai por aí. Professora, verbo de ligação. Meu verbo de ligação, professor, é aquele que passa a ideia de uma característica, de um... Eita, estou me vendo rindo, não adianta não. É assim, VL, professora, tem os VLs tradicionais. Vamos lá, eu tenho certeza que meu aluno está aí do outro lado dizendo assim, professora, ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer e andar no sentido de estar. Perfeito. E vem o verbo intransitivo, que é aquele verbo que não requer os complementos verbais, que são os dois, objeto direto e indireto. E o intransitivo já tem sentido completo. O próprio verbo já traz a ideia central da frase. Tudo bem? Pronto. Eu tenho aqui o sujeito indeterminado. Professora, quando eu tenho o sujeito determinado, eu tenho que olhar para o verbo. É o verbo quem diz para mim, olha, você está com o sujeito tal, o sujeito, um sujeito, outro sujeito. Tudo bem? Aí vamos fazer o último sujeito e a gente vai para as questões que eu acho que a aula fica mais dinâmica, tá certo? Professora, qual é o outro sujeito? É o sujeito inexistente. Eu tenho o sujeito inexistente. Vou apagar aqui. Sabe o que eu estava pensando? Tiago, você pediu para... Pode falar? Pode, né? Você pediu para fazer um vídeo, não foi? Pois se eu nem gosto de fazer foto, você imagine vídeo. Eu digo, a gota que vai fazer vídeo, de jeito nenhum. Professora, sujeito inexistente. Sujeito inexistente. Ai, ai. Hoje não vou falar um nome sequer, e nenhum nome de aluno. Entendeu? Assim, não vou falar o nome do aluno. Estou doidinha para falar um aqui, mas não vou falar. Sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Aí, lógico que eu já sei, professora, tem aquelas regras todinhas, aquela penca de regras, que diz assim, aqui, olha, temos o bebê. Verbos, não, quero não, pode deixar. Ah, porque eu tô suada. Crê em Deus Padre. Falei, minha Nossa Senhora do céu, eu vou falar bastante. Isso aqui é a fralda do neto da Rosiane. Estou lascada, meu Deus do céu. O que é que eu estou fazendo aqui? Não, estou dando uma live, não se preocupe. A coisa vai rolar. Professora, eu estava onde assim? Verbos que indicam fenômenos da natureza. Eu sempre fico me perguntando, por que um aluno erra uma questão dessa na prova? Se ele sabe que o que é um verbo que indica um fenômeno natural. Professora, por que eu posso usar esse verbo no sentido conotativo? Não é assim? No sentido conotativo. Então, é um sentido figurado, é um sentido fora do sentido do dicionário. Então, se o cara diz lá assim... Aí, não, só voltando aqui, lembrando. Quando eu penso em sujeito inexistente ou oração sem sujeito, eu tenho que pensar logo que o verbo vai ser impessoal. Eu vou lidar com verbos impessoais.
Isso eu trato bastante na sala de aula. Professora, e o que significa ser um verbo impessoal? É aquele verbo que vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Pronto. Então, não importa o tempo, nem o modo, eu faço assim, chove bastante em Penedo, choveu bastante, choverá. Professora, mas se eu disser assim, o cara na prova bota lá, choveram papéis picados. Durante o comício. Professora, chover aqui, logicamente que vai ter um sujeito, até o fato dele estar no plural já indica para mim, se eu não escrevi errado, então já indica para mim que aqui eu tenho um sujeito, porque chover aqui não é chover de chuva. Não é chover no sentido de fenômeno da natureza. Professora, aqui ele usou chover em outro sentido, no sentido conotativo, e aí eu vou ter papéis picados, choveram, porque verbo concorda com o sujeito, e aí vai. Tá certo? Vixe, meu Deus, quer dizer que eu estou todo suado assim, é? Tudo bem, estou me divertindo. Agora vai. Já ia limpar o quadro, como eu tenho costume. Aí, professora, eu saio de verbos que indicam, aí eu vou pegar os verbos ser, estar e fazer. Tiago, quantos minutos você levou para ficar natural? Vige, meu Deus, mas eu tenho que ficar natural daqui a pouco. Ser, estar e fazer, indicando o clima, ou indicando o fenômeno da natureza, indicando o clima. Pronto. Professora, está quente, faz frio, está vendo? Ou então, professora, eu vou pegar o verbo haver, esse é o que eles usam mais, eu fico impressionada, aluno meu não erra mais uma questão dessa, de jeito nenhum, é usar o haver e o fazer, haver e fazer, indicando o tempo passado, está vendo? Indicando tempo passado. Estou falando rápido, Tiago, demais? Não? Indicando o tempo passado. Está vendo? O tempo decorrido, como diz lá na gramática. Aí, professora, eu sempre comento com meus alunos, quando eu falo isso aqui, que a banca ela está aí para fazer uma prova, para confundir o aluno, na verdade. A prova é fácil, mas a prova são questões fáceis, mas ela traz tenta enganar a gente. Aí eu ensino para o meu aluno a ver e fazer, indicando o tempo passado. Aí o aluno fica feliz, né? Ele me deixou há 10 anos. Professora, perfeito. Eu tenho aqui sujeito inexistente. Ótimo. Aí, então, assim, faz 10 anos que ele me largou. Perfeito. Professora, faz 10 anos. Aí, 10 anos, professora, o fazer no sentido de tempo passado, sujeito inexistente. Perfeito. Mas aí a prova da COPEV, eu ainda lembro, foi a prova inclusive da Prefeitura de Penedo, há 10 anos, e ela colocou assim, lembra? Aluno meu já sabe disso aqui. Fazem 10 anos todos esses fatos. Professora, fazem 10 anos todos esses fatos. Na época eu já dava aula, muitos alunos erraram, depois ficaram bastante zangados comigo, porque disseram que eu não trouxe essa situação, mas é verdade. Agora você veja só, fazem 10 anos, o cara está pedindo para você marcar a alternativa em que há erro de concordância. Professora, eu sei que concordância verbal tem a ver, verbo concorda com o sujeito, daí o fato dele aqui acima não ter sujeito, então, por isso que o verbo fica na terceira pessoa do singular. Aí o que acontece? O filho da mãe coloca lá, letra A, porque ele bota logo na letra A para o aluno não ler mais nada. E coloca lá, fazem 10 anos. Professora, fazer aqui é fazer de fazer alguma coisa, eu faço atividade, nós fazemos atividade. Não, professora, não é não. Isso aqui é o fazer de tempo passado. É lógico que a senhora ensinou que fazer indicando tempo passado, fica no singular e dá para mim, faz 10 anos que ele foi embora. Faz 10 anos que ele foi embora. Professora, aí eu tenho o quê? Oração sem sujeito. Aí o cara na prova de safadeza coloca lá, fazem 10 anos todos esses fatos. E aí a pessoa, o aluno,
está lá na pressa, diz assim, não, fazer indicando tempo passado, isso aqui está errado, porque tem que ser um verbo que fica na terceira pessoa do singular, porque é um verbo impessoal. E aí se dana, vai perder uma questão à toa, porque, logicamente, que aqui eu tenho o sujeito. Quem é o sujeito, professora? O que faz 10 anos? Todos esses fatos fazem 10 anos. E aí eu não posso passar um batido numa questão dessa, porque, afinal de contas, você é meu aluno. É assim? Eu estou ficando. Professora, fazem 10 anos. Todos esses fatos fazem 10 anos. E aí está certa essa questão. A questão, a resposta era abaixo, foi na Prefeitura de Penedo. Há 10 anos, foi a própria Copeve que fez uma questão dessa. Muitos alunos erraram. Na época, meus alunos ficaram bem pé da vida comigo, porque a senhora não trouxe a situação dessa. Eu falei, pô, não imaginava que o cara ia pensar uma questão em que ia trazer o fazer, indicando o tempo passado para ferrar com o aluno. Está vendo? Então, é isso que eles fazem e a gente está aqui para desfazer, desconstruir o que eles querem ferrar com a gente, tá certo? Eita, meu Deus, não posso falar palavrão, mas ferrar não é palavrão. Tudo bem, vamos lá. Tem aluno assistindo? Tem. Muito bem. Uma galera, é? Tudo bem, está indo mais. Aí, professora, o que mais? Eu tenho o haver, o fazer. Eu tenho um que é fantástico, que todo mundo erra, eu não sei porquê. E é uma coisa tão batida, tenho certeza, já até apostei na sala de aula. Vamos apostar, antigamente apostava cerveja, agora eu não quero mais apostar cerveja, só quero apostar comida. Aí, professora, que é o haver igual a existir. Igual a existir ou ocorrer. Aí, professora, eu sei que ele fica no singular, mesmo que ele venha com a locução verbal, que são 2 verbos ou mais, indicando uma coisa só, eu tenho que ter, professora, ele no singular. Aí, o que acontece? Há sempre, sei lá, há muitos alunos assistindo. Há muitos alunos assistindo a esta. Tem? A esta live. Eu estou botando assim. Professora, há muitos alunos. Aí, quando eu vejo o verbo haver, o que é que eu faço? Tenho certeza que meus alunos do outro lado estão fazendo assim. Haver, você é existir, porque você precisa falar com o verbo. É necessário você falar com ele. A gente vai aprender aqui nas questões, as questões são bem fáceis, para a gente conversar com eles. Entendeu? A gente tem que conversar com as perguntas e as respostas. Professora, haver, você é existir, ele diz sou. Se ele diz sou existir, eu fecho meu olhinho e já sei. Isso aqui, professor, está corretíssimo, porque está no singular, dá para mim um sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Está vendo? Não posso dizer, haviam muitos problemas. Eita, se você disser isso, você está ferrado. E você está errado, não adianta, está vendo? Há muitos alunos assistindo a esta live, porque o haver é de existir. Posso dizer, existem muitos alunos. Aí é que está o problema, eu não consigo entender como é que o aluno não percebe que quando eu tenho... geralmente ele propõe a questão assim, posso reescrever isso aqui como existe muitos alunos, aí o aluno vê aqui, não, aqui é singular, aqui vai ser singular. Aí ele vai se ferrar. Por quê, professora? Porque o que vale para o haver de existir, não vale para o existir. Quando eu tenho existir, o Tiago está prestando atenção, está assistindo a minha aula. Eu tenho que dizer existem. Por quê, professora? Porque quando eu uso o haver de existir, o sujeito é inexistente. Muitos alunos que estão no plural aqui é o objeto direto, porque há o quê, professora? Objeto direto. Mas quando eu digo existem muitos alunos passam a ser o sujeito, verbo concorda com o sujeito, naturalmente sujeito no plural, verbo no plural. Tudo bem? A coisa está indo, meu Deus. Ok, está certo. Aí depois vem o último, que geralmente as gramáticas da escola não trazem. Mas, quando eu trabalho com os verbos chegar. Sabe o que eu estava pensando, Tiago, lá em casa? Meu Deus, como é que eu vou dar essa live? Assim, como é que eu vou dar essa aula, na verdade? Aí eu vi no Boa Informação, colocou lá, né, que você estava fazendo a sua apresentação, e aí amanhã vai ser usou uma palavra em inglês, que eu não sei falar inglês, não vou me arriscar, porque eu sou doida. Aí assim, né, assim, vixe, meu Deus, stream. Aí eu disse assim, meu Deus, que é isso? O cara está me xingando, que gota é essa? Fui lá pesquisar. Aí era apenas a apresentação. Eu achei tão chique. Chegar, aí os verbos, chegar e bastar,
fazer o quê, né? Estou ligada na internet. Chegar e bastar, professora, seguidos pela preposição de. Pela preposição de. Professora, aí eu digo assim, olha, chega de conversa, basta desse assunto. Eita, está saindo. Basta desse assunto. Professora, chega disto. Pronto, chega disto. Aí, professora, sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Ok, sujeito é só isso, é muito fácil da gente ver. A gente pode fazer predicado, ou então, como é que eles estão aí, Tiago? A gente pode fazer predicado ou pode fazer umas questões. Eu não sei como é que eu vou fazer. Pergunta aí. Não, vou logo. Vá. Enquanto você pergunta, já vou fazendo predicado. Predicado também é fácil. Eu queria estar aqui com eles, fazendo, conjugando os verbos, brincando. Mas Deus é Pai. Uhum. Aí, professor, eu tenho tipos de predicado. Tipos de predicado. Vamos fazer logo os termos essenciais, porque é coisa feita a gota. Mas vamos fazer aqui. Professora, tipos de predicado. Eu tenho predicado verbal. Professora, predicado verbal funciona assim. Primeiro eu tenho que botar na minha cabeça uma coisa. Não existe predicado sem verbo. A Copérvia pode, até eu digo isso na sala de aula, a Copérvia pode colocar um monte de coisa escrita. Pode escrever bastante, mas você só vai ter predicado se tiver verbo. Sem verbo, sem predicado, tá certo? Por isso que eu digo lá, você tem que saber muito sobre verbo. O verbo tem que se tornar sua amante. Tem aluno que não gosta não quando eu digo isso. Mas tudo bem. Professora, predicado verbal. Tem as fórmulas, vou botar a fórmula. Predicado verbal é igual a verbo de ação. Verbo de ação. Professora, quem é o núcleo? O próprio verbo. O VA, que é o verbo de ação. Tudo bem? Eles já sabem tudo isso. Professora, eu tenho predicado nominal. A pessoa tem que ter uma paciência para assistir isso, não tem não? Eu acho que é. Não sei não como é que vai ser. Predicado nominal, professora, é verbo de ligação. Olha, se eu estivesse aqui, eu perguntava, minha gente, quais são os verbos de ligação, tá? Não sei o quê. Está vendo? Professora, predicado tem que ter o verbo de ligação mais o adjetivo. O adjetivo. Professora, o adjetivo é o núcleo, que é o nome. O nome do predicado já disse para mim. Qual é a coisa mais importante? O nome, professora. Sintaticamente, esse adjetivo vai virar o quê? Predicativo. Predicativo do sujeito. Está baixo? A minha voz está baixa? Então, aí, professora, predicativo do sujeito. Aí eu tenho outro predicado que ele junta os dois. Eu vou ter predicado, verbo, nominal. Predicado, verbo, nominal. Está ali. Eita, professora, a coisa está feia. É? Ah, eu tenho que pedir, né? É mesmo, vou fazer esse. Gente, se inscreva no canal, dê aquele bagulhinho, como é o nome? Faça assim, né? Dê um like. Aqui eu tenho que perguntar o meu, como é o nome? Personal aluno. Né? É o Tiago. Ele tem que me dizer para mim os termos técnicos. Assim, você tem que se inscrever no canal, dar um like e ativar o sininho. Olha como eu estou formada. A pessoa está botando quente. Ai, minha Nossa Senhora, o que é que eu estou fazendo aqui? Sabe o que eu pensei? Eu nunca imaginei que depois de tantos anos de sala de aula, eu ia me ver assim, numa situação de fazer uma aula usando tecnologia. Para mim não rola, mas tudo bem. Um dia o meu aluno disse assim, vou falar o nome dele, o Devinho. Devinho disse assim para mim, professora, a senhora conta uns casos aí, a gente morre de rir, a senhora recebesse um arroba do Carlinho Maia, a senhora estava feita. Aí eu não entendi arroba, pensei assim, que o Carlinho Maia me mandasse, sabe como é que é? Aquele palavrão. Arroba parece arrombado, né? Assim, eu falei, o que é isso, porra? Você quer o quê? Que o cara me manda que eu vá para aquele lugar e eu vou ficar satisfeita com ele, não sei o quê. Não, professora, aí ele foi me explicar, né? Um arroba é aquele bagulhinho lá que tem um A, assim. E aí eu fiquei à toa, porque eu não entendo nada disso, mas depois morri de rir na sala de aula. Isso é coisa do Devinho. Ele está assistindo, não, né? É capaz de não estar, entendeu? É possível que ele não esteja assistindo. Aí, deixa eu dizer, eu tenho predicado o verbo nominal. Professora, o verbo nominal vão ter o verbal e o nominal junto. Eu tenho uma frase, na verdade eu tenho duas frases em uma,
Tá certo? E aí, o que é que acontece? Professor, eu tenho um verbo de ação, tenho que ter o núcleo do verbal, e tenho que ter o núcleo do... Eu tenho que ter o adjetivo, que é o núcleo do nominal. Mas o adjetivo. Está vendo? O adjetivo. Aí, professora, esse adjetivo, ele pode ser o predicativo do sujeito, lógico, que se ele se referir ao sujeito, predicativo do sujeito, ou ele pode ser também... Oi? Está ruim? Diga. De predicativo de objeto também, somente. Vou responder, a Mauri é meu aluno, assim, ex-aluno lá da minha casa. E assim, a Mauri, deixa eu dizer a você, o adjetivo, ele pode ser não somente predicativo do sujeito, mas predicativo do objeto, que eu estou fazendo aqui agora, olha. Predicativo do objeto. Mas eu só vou ter predicativo do objeto, e você sabe disso, já sei, se o meu verbo for de ação. Porque a gente sabe que uma frase, o aluno permanece, sei lá, tranquilo. Professora, quando eu identifico isso aqui como um verbo de ligação, e é um verbo de ligação, eu não posso ter verbo de ligação, não dá para a gente objeto. Por isso que o adjetivo, numa frase estruturada com verbo de ligação, lembre-se que eu sempre dizia assim, olha, sujeito, VL, adjetivo, que é o predicativo do objeto, do sujeito. Quando ele está vinculado, quando ele responde a um verbo de ligação, eu vou ter um predicativo do sujeito. Mas é lógico que o adjetivo, e é sempre o adjetivo, outra classe gramatical não vai funcionar como um predicativo, aí eu vou ter predicativo do objeto, se naturalmente, lembra da frase? Quando eu digo assim, olha, deixa eu colocar aqui uma frase, eu digo assim, o delegado prendeu a moça, vamos trabalhar. Agora estou ficando melhor. O delegado prendeu a moça. Aí eu olho, o cara quer que eu diga quem é o predicado. Que tipo de predicado eu tenho aqui? Professora, eu olho para o verbo, porque verbo diz para mim, olhe, quando eu olho para o verbo, eu digo assim, verbo, você é ação? Ele diz, sou. Ah, já sei, eu posso ter duas possibilidades. Ou eu vou ter um predicado verbal, ou um predicado verbo nominal. Professora, para ser verbo nominal, eu tenho que buscar aqui um adjetivo. Tem um adjetivo nessa frase? Não, professora. Só tem o substantivo e substantivo. Então, aqui eu só tenho a condição de predicado verbal, porque eu tenho o verbo de ação. Qual é o núcleo? O próprio verbo. Então, prendeu a moça, um predicado verbal. Mas, professora, o delegado prendeu a moça bêbada. Eita, professora, agora a senhora dá para mim uma situação de predicado verbo nominal. Em uma situação de predicado verbo nominal, eu vou poder ter, a Mauri, um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto. Lógico, se o adjetivo se referir ao sujeito, eu vou ter predicativo do sujeito. Mas se ele se refere ao objeto, como é esse caso aqui, o delegado prendeu. Você diz, prendeu quem, professora? Eu digo, a moça. A moça é o OD, que é o objeto direto para a gente. Ah, professora, mas bêbada é um adjetivo que se refere à moça. Moça é objeto direto, isso aqui é um predicativo do objeto. Simples assim. Vê lá com ele se ele ficou satisfeito. Se não ficou, pergunte depois, outra coisa. Sim, mas é isso. Uhum. Sim, sim. Entendeu? Ele disse, a vida é isso, é? A vida é isso. Ora, isso aqui é um pronome que está funcionando como adjetivo. Está vendo? Isso é um pronome substantivo, professora, mas ele funciona como adjetivo. E a gente viu isso lá em casa. Necessariamente, eu não preciso... Quando eu digo assim, o homem é um cachorro, cachorro solto é um substantivo, mas nessa frase funciona como adjetivo. Consequentemente, eu tenho aí um predicativo do sujeito. É a mesma situação. Tá certo? Diga ele que manda assim, que eu acertei. Tudo bem. Ok, pronto. Aí a situação é essa, minha gente. Olha, eu tenho essa situação aqui dos 3 predicados. Agora, eu acho que a gente podia responder umas questões, né? Pergunta aí, Tiago.
Também eles querem mandar em mim, é? O Amauri foi meu aluno. Ai, ai, a Rose trabalha comigo. Vamos lá. Aí vamos fazer umas questões. Eita. Pronto, as questões que eu vou trabalhar, já está, o Tiago disponibilizou aí no link abaixo, que é engraçado. Você sabe de uma, quando eu estou assistindo isso lá em casa, a pessoa que está falando diz assim, olha, vou deixar aqui embaixo, como é o nome? A inscrição do vídeo, sei lá, não sei o quê, e eu nunca encontro. Eu não sei se eu não encontro porque eu não sei procurar, porque realmente não tem. Eu estou olhando daqui, cadê o bagulho, Tiago? Cadê a inscrição aí para eles verem? Mas eu espero que eles tenham, como é o nome? Feito o que eu digo para eles fazerem. Imprimam o material e vamos trabalhar em cima do material. Aí são questões, eu escolhi questões bem fáceis para a gente mastigar bastante, tá certo? Mas eu posso fazer aqui. Ele diz assim, cadê? Professora diz assim, olha, vendem-se livros de engenharia. É a questão. Essa é uma questão que aluno meu não erra. Eu tenho certeza absoluta. Professora, eu vejo um verbo com um si, pergunto logo para ele. Verbo, você é TD, você é TI, você é um VL ou você é um intransitivo? Porque quando o verbo vem associado ao si, você precisa saber o que ele é. Eita, professora, esse verbo é um verbo TD. Aí, meu anjinho, qualquer aluno meu já sabe. É um mantra que a gente tem na sala de aula. Professora, TD mais si, diz para mim que a frase está na voz passiva sintética. E quem é o sujeito? Vem depois. Pronto, simples assim. Aí, essa situação no dia a dia, as pessoas erram muito. Porque diz assim, cadê? Vende-se casas. Já se ferrou, não pode fazer isso. Por quê, professora? Porque o verbo é transitivo direto. Transitivo direto mais se, diz para mim que a frase está na voz passiva sintética, o sujeito não é regra, mas normalmente vem depois. Às vezes a gente encontra antes, mas você não vai colocar. Normalmente é assim, o sujeito vem depois. Vendem-se velas, alugam-se casas, pintam-se paredes, consertam-se bicicletas e vai por aí. Vem depois. Normalmente, isso aqui não é uma regra geral. Às vezes você pega uma situação em que o sujeito vem antes, mas fica também bem claro. Professora, livros de engenharia são vendidos. Está vendo? Então, isso aqui, o sujeito é um sujeito simples. Livro de engenharia é um sujeito simples. Professor, e o si? Sei lá para cima não, né, Tiago? Vou botar aqui para baixo. E o si, professora, é a partícula apassivadora. Até o Tiago está respondendo, que coisa boa. Partícula apassivadora, tá vendo? Ontem você escrevia tão grandão, Tiago. Apassivadora. Que a pessoa não está enxergando, né? Acho que está todo mundo cego aí do outro lado. Apassivadora. Não é assim? Pronto. Professora, já aprendi 2 sis hoje. Aprendi o si, índice de determinação do sujeito, e o si, partícula apassivadora. Está aqui. Aí, professora, vendem-se livros, então livros são vendidos. Então, livros de engenharia, o sujeito simples, normal, só tem um núcleo. Está vendo? Prerrogativa de núcleo é substantivo. Aí, de engenharia, o quê, hein? Pergunta aí, Tiago, para eles. Eles podem responder também? Pergunta aí, vá, se alguém sabe. Todo mundo já sabe, mas eu quero saber quem é que vai me responder. Eu vou dar um bombom. Não Cacau Show, de jeito nenhum, que é caro demais. Pronto, então. Eu quero saber. De engenharia é o quê? Quem vai me responder? Entendeu? Vai ganhar um bombom. Todo mundo sabe, isso é uma besteira muito grande. Vamos ver quem ganha. Por quê? Sim. Não, mas a Mauri, locução adjetiva, eu sei que é a locução adjetiva. Mas eu estou trabalhando sintaxe. Você está dando a resposta para mim de morfologia. O Tadeu? Ele está doido.
Quer dizer, não, com todo respeito, Tadeu, meu querido aluno, meu anjinho, meu amado, você está querendo me sacanear. Como é que você vai dizer para mim isso aqui, que é um índice de determinação do sujeito, Tadeu? Ele está de onda comigo, eu tenho certeza. Sim, professora, de engenharia é um adjunto adnominal. É uma adjunto adnominal, que a gente também vai responder questões desse sentido. Está vendo? Professor, adjunto adnominal. Ok? Ele disse isso aqui é um IS, não foi? Ele disse? De sacanagem, tenho certeza. Porque ele sabe que isso é uma partícula apassivadora. Para ser um índice de determinação do sujeito, você sabe que o verbo tem que ficar no singular, e, além do mais, eu tenho que trabalhar com o verbo transitivo indireto, intransitivo e VL. Engraçadinho. Tudo bem, vamos lá. Aí, o que mais? Vamos para a próxima questão. Essa é a questão 1, tá vendo? Pronto, agora vem a próxima questão que diz assim, olha, precisa-se... Eu acho que ele pensou que a gente estava nessa questão. Precisa-se de um técnico... Essas questões só podem aparecer aqui, Tiago? Quem disse? O Amauri? Foi o Tadeu que acertou. Eu vou te dar chocolate fofão, que é mais barato, que na atualidade a coisa está feia para mim. Entendeu? Precisa-se de um técnico em previsão de tempo. Em previsão de tempo. Porque ficava mais fácil, não era para discutir com eles? Professora, e aqui, quem é o sujeito? Isso aqui são questões de sujeito. Professora, na prova caiu lá. Precisa-se de um técnico em previsão de tempo. Também é uma situação que o cara coloca assim, porque às vezes o aluno tem na cabeça que sujeito é gente. Quando o aluno na sala de aula diz assim, professora, sujeito é pessoa. Eu digo, sim, e a vaca sumiu. Quem é o sujeito, desgraça? A vaca, professora. E vaca é gente? Não. Então, vai para lá. Tudo bem. Professora, sujeito é aquele termo que pratica ação, sofre ação, ou pratica e sofre ação do verbo, professora. Daí a gente tem sujeito ativo, passivo e reflexivo. Tá certo? Tudo isso aqui está dentro dos termos da oração, que é coisa feita a gota. Aí, olha só, precisa-se de um técnico em previsão de tempo. Professor, eu olhei para o verbo, que é ele quem disse para mim qual é o sujeito. Eita! Eu estou me olhando e eu não estou assim. É bem antes. Né? Tem um atraso. Tá certo. Aí ele diz assim, precisa-se de um técnico. Professor, eita, o verbo precisar. Veio acompanhado do si. A primeira coisa que eu faço é perguntar, verbo, você é TD? Você é TI? Você é o quê, verbo? Me ajude, pelo amor de Deus. Aí ele diz, olha, sou um TI. Eita, professora, TI mais si diz para mim que o sujeito é indeterminado. Pronto, indeterminado. Professora, e este si vai ser o quê? Um índice de indeterminação do sujeito. Está vendo? Simples assim. É coisa bem fácil para a gente fazer. Ok? Pronto. Pode continuar, Tiago? Pode. Vê se você consegue jogar como é o nome? Aqui na transmissão, os exercícios. Que aí eu já fico trabalhando em cima, não é isso? Sabe o que seria interessante? Era se eu pudesse escutá-los. Aí ficava massa. Entendeu? A tecnologia deveria ser assim. Eu poderia ouvir meus alunos falando comigo, interagindo. Isso é em tempo real que a pessoa fala? É a terceira questão. Que é bem simples. Ai. Eu disse que não queria que mostrasse minhas unhas, por isso que eu estou assim, escondendo. Ok, aí a terceira questão também a gente vai trabalhar sujeito. Aí ele diz assim, olha, quando o ataque passou, fui para casa, tirei o calção e arriei na cama, esgotado. Mas logo tocaram a campainha e quando olhei pelo olho mágico, vi no corredor escuro uma figura toda encapuçada. Aí ele pede para você identificar o sujeito dos seguintes verbos. Passou, tocaram e vi. Professora, quando o ataque passou? Sujeito, isso aí não vou nem responder essa questão. Não, vou responder. Sujeito, professora, é o ataque. Quem é que passou? O que passou, professora? O ataque, é o sujeito. Aí ele diz assim, cadê? Tocaram. O verbo tocar está na terceira pessoa do
Plural, professora. Aqui não identificamos o sujeito, é um sujeito indeterminado. Tocaram a campainha. Quem tocou a campainha? Sei lá. Eles tocaram. Sujeito indeterminado. Professora, vi. Ah, sujeito oculto. Eu vi. Quem é que viu, professora? Eu vi. Então, sujeito oculto. Ok? Aí, essa questão a gente passa e a gente vai para a quarta questão. Vê se você consegue colocar a quarta, Tiago. Uhum. Se você não, enquanto isso, eu vou escrevendo. Você acha que eu vou conseguir? Aham. Aham. Sair com som o quê? Dos meninos? Sair com som de quê? Com as últimas chuvas. Aham. Isso, rebentou verdíssimo. Você conseguiu? Vamos lá. Aham, vamos lá. Cadê? Eu estou vendo daí, né? Vamos ver se sai aqui. Com as últimas chuvas, o verde arrebentou verdíssimo. Aí ele marcou para a gente, deixa eu botar aqui por enquanto. Ele marca para a gente isso aqui, marca para a gente o verde e marca também, professora, verdíssimo. Aí tudo bem, vamos lá. Não apareceu, não é assim? Conseguiu? Cadê que não está aqui? Ah, você vai aparecer para eles, é? Ah, sim. Ah, pensei que ia aparecer para mim, é muita folga. Agora danou-se. Tiago, deixa eu ler. Pergunta se eles já responderam essa questão. Pergunta aí se eles já responderam essa questão. Quem já respondeu? Se sabe responder. Vê para mim. Uhum. Ok. Tudo bem? Vê se alguém já respondeu aí, se sabe fazer. Uhum. Ai, ai. O Júnior. Diga aí para mim, qual foi a resposta de Júnior? Júnior, você já respondeu, não foi? Vamos lá. Professora, com as últimas chuvas, o verde arrebentou verdíssimo. Aí ele quer que a gente trabalhe sintaxe. Aí quando eu falei antes, você veja que a maioria disse assim, não é locução adjetiva. Professora, locução adjetiva é morfologia. Às vezes o aluno chega para mim sem saber fazer esse paralelo, a maioria sabe fazer. Mas assim, a gente tem que definir bastante o que é morfologia e o que é sintaxe. Professora, morfologia tem a ver com as classes gramaticais. Sintaxe é a função daquela classe gramatical na frase. Aí, professora, vamos lá. Eu tenho aqui, o verde rebentou verdíssimo. Professora, eu quero saber com as últimas chuvas. Aí, qual é a técnica que eu ensino em sala de aula? Você quer classificar sintaticamente, ou até morfologicamente, uma expressão, como é o caso aqui, ou uma palavra, você lê sem ela e você faz a pergunta. É assim que funciona na sala de aula. A gente explica isso bem direitinho. Professora, eu tenho aqui o verde, eu quero classificar isso aqui com as últimas chuvas. Aí eu vou perguntar aqui, olha. Vou esquecer isso, vou ler isso aqui e pergunto. O verde rebentou verdíssimo. Você diz o verde rebentou quando, professora? Está vendo? Rebentou quando? Com as últimas chuvas. Adjunto adverbial, professora. Eu tenho aqui. Por que, professora, o verde rebentou verdíssimo? Por quê? Vou perguntar ao verbo rebentar. Professora, isso aqui é um adjunto adverbial. Adjunto adverbial. Por que? Eu falei quando, não foi quando é tempo, não. Aqui é por quê. Por que que o verde rebentou verdíssimo? Professora, qual foi a causa? Adjunto adverbial de causa. Adjunto adverbial de causa. Aí eu vou fazer uma paradinha aqui e a gente vai fazer um parênteses para ir explicando cada classe gramatical, ou cada função sintática. Professora, na sala de aula, eu digo assim, olha, se eu souber morfologia e souber vincular morfologia à sintaxe, eu vou passar no meu concurso. Por quê, professora? Porque
para cada classe gramatical, a gente tem algumas funções sintáticas, mas algumas classes gramaticais só vão funcionar como uma determinada função sintática. Professora, se eu identifico um advérbio ou uma locução adverbial, aí eu já sei, professora, a minha resposta só pode ser adjunto adverbial. É fechado. Isso é tão engraçado em língua portuguesa, porque as pessoas dizem, não gosto de língua portuguesa porque você vai em uma direção, daqui a pouco tem uma exceção. Não. Professora, quando eu penso em advérbio ou locução adverbial, na sintaxe, eu só vou ter uma coisa, chamada adjunto adverbial. Aí vai ser de tempo, de causa, de modo, de meio, de seja lá do que for, mas vai ser um adjunto adverbial. Tá certo? Então, sempre eu vou vincular. Isso aqui, professora, a adjuntos adverbiais. Está vendo? Como a gente estuda na sala de aula. Se você pegar um adjetivo, tá a gota serena. Eita, falei, meu pai. Peraí. Eita, suadeira. Professora, se eu tiver um advérbio ou a locução adverbial, eu vou ter adjuntos adverbiais na sintaxe. Aí, quando eu pego adjetivo, quando aparecer o adjetivo aqui, a gente vai trabalhar isso aqui. Tá certo? Vamos lá. Aí, continuando, professora, eu tenho um adjunto adverbial. E aqui, professora, o verde vai ser o quê? O verde vai ser o sujeito, normal. Professora, quem é que arrebentou? Sujeito. Que sujeito é esse, professora? Sujeito simples. Aí olha, o sujeito simples, o verde. Professora, isso aqui é uma palavra substantivada, porque tem o artigo antes, está vendo? Olha, substantivou. Professora, e verdíssimo é o quê? Professora, verdíssimo é um adjetivo. Professora, na morfologia, não aparece não, né, Tiago? Você escreveu aqui, eu acho. Apareceu? Não. Eita, deixa eu tirar. Aparece? Eita. Professora, isso aqui é um adjetivo. Adjetivo, tá vendo? Professora, quando eu me deparo com um adjetivo, aí vamos lá. Professora, quando eu vejo um adjetivo, agora estou dando aula para mim. Quando eu vejo um adjetivo, eu penso assim, se esse adjetivo vai ser um adjunto. Eu acho que isso aqui, Tiago, é o grande pulo do gato para o aluno. Está vendo? Para ele se situar numa situação dessa. Dava para ver, agora eu estou vendo. Adjetivo. Está vendo? Adjetivo. Professora, se eu vejo um adjetivo, eu posso pensar assim, se é um adjetivo, eu tenho um adjunto adnominal. Mas o meu adjetivo, professora, também pode ser, adjunto adnominal, ele pode ser um predicativo. Ele pode ser um predicativo. Professora, também ele pode ser um aposto especificativo. É verdade, Tiago, cansa mais dar aula assim do que dar aula lá na sala, não é? Aposto especificativo. Eu acho que é porque só eu falo, assim não tenho retorno. Eu gosto de brincar com meus alunos e aqui eu não consigo brincar. Eu vou brincar sozinha, parece que eu estou doida. Não. Professora, para o adjetivo ser um a, ele precisa responder a quê, minha gente? A um substantivo. Até que eu ensaiei em casa, pensando assim, vou falar com meus alunos, assim, por telepatia, mas não funciona, não. Um substantivo. Professora, para ser predicativo, ele vai responder, professora, a um verbo. Se o verbo for de ligação, esse esqueminha os alunos têm, sabe, Tiago? Se o verbo for de ligação, professora, não, vou botar assim. Ele responde ao verbo. Se for o VL, vai ser predicativo do sujeito. Foi a pergunta do Amauri, predicativo do sujeito. Mas, professora, se o verbo for verbo de ação, aí eu bifurco. Eu tenho dois tipos de predicativo. Pode ser predicativo do sujeito. Eu digo, quando o meu aluno consegue fazer essa leitura, ele está pronto, está maduro para passar no concurso. É engraçado isso. Predicativo do objeto. Pronto. Aí, professora, mas quando é que ele pode ser aposto especificativo? Professora, deixa eu puxar para cá. Professora, ele vai ser um aposto especificativo?
Ele vai ser um aposto especificativo. Também ele responde a substantivo. Poxa, professor, e como é que eu vou saber distinguir quando vai ser uma A ou um aposto especificativo? Simples assim, deixa eu dizer. Eu vou fazer aqui duas frases e a gente vai ver a diferença. Eu digo assim, o prefeito de Penedo suspendeu o concurso. Se a internet caísse, Tiago, se a internet agora vai. Se a internet caísse, aí a gente parava, era? Ah, era? Entendeu? Ainda bem que não vai cair, não é? Porque você, Prestec é Prestec, fazer o quê? Vou ganhar um dinheiro. Aí diz assim, olha, a cidade, você esqueceu, foi Tiago. Aí se dá a cidade de Penedo, olha, a cidade de Penedo. Tá vendo? A cidade de Penedo, sei lá, a cidade de Penedo é linda. Olha que eu tenho duas situações, olha, aparentemente iguais. Está vendo, olha? Professora, eu tenho o prefeito de Penedo e a cidade de Penedo. Professora, de Penedo responde a prefeito, que é um substantivo. De Penedo responde a cidade, que também é um substantivo. Poxa, professor, e por que as duas não têm a mesma função sintática? Meu anjinho, aqui o prefeito de Penedo é um adjunto adnominal. Está vendo? Mas de Penedo, aqui embaixo, a cidade de Penedo é um aposto especificativo. Olha que está especificando aposto especificativo. Está especificando o nome da cidade. Porque, por um acaso, Penedo é o nome da nossa cidade. Você entendeu? Aí é que está a diferença. É a Praça de Santa Luzia, moro na rua João Ramalho. Então, assim, o aposto especificativo, ele responde ao substantivo denominando aquele substantivo. Daí você tem o aposto especificativo. É diferente, mas é fácil de ver, está vendo? Pronto, é assim que funciona. Então, é assim, professora, todas as vezes que eu conseguir fazer aquela associação, a gente faz, na sala de aula a gente brinca, morfologia e sintaxe. Aí faço os alunos dizerem as classes gramaticais, como antigamente, mas para que eles percebam que quando ele tem uma determinada classe gramatical, ele vai ter como função sintática sua correspondente. Então, ele fazendo essa ponte, ele consegue matar praticamente a gramática toda de língua portuguesa, porque morfologia e sintaxe são as grandes duas partes, e que mais são cobradas na gramática, mesmo que hoje diga assim, vai cobrar bastante interpretação de texto, sei o quê, mas ainda cobra. Tanto é que está lá no tópico do concurso, morfologia, e o outro tópico, sintaxe, tá certo? Aí pronto, nós temos essa situação, aí vamos responder o que é verdíssimo. Professora, verdíssimo é um adjetivo. Aí eu só preciso saber se verdíssimo vai entrar aqui. Em que situação entra aqui? Professora, é uma A? Não, porque eu estou diante de um predicado verbo nominal. E predicado verbo nominal dá para mim o predicativo. Basta saber somente aqui predicativo, esse adjetivo se refere a quem? Ao sujeito. Então, isso aqui é um predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Cadê, Tiago? Eles não estão perguntando nada, não? É porque eles estão calados. Eu estou aqui me lascando. Eu estou aqui... Ah, está todo mundo quieto, é? Virgem, meu Deus, que coisa. Já vi que a aula está um purgante. Mas assim mesmo que vai ser. Fazer o quê? É a circunstância. É assim? É o tempo, é o momento. Aí está todo mundo calado, é? Então, tudo bem. Pergunta para eles quem vai responder a quinta questão para mim. Qual a oração sem sujeito? Pronto. Qual é a oração sem sujeito? É da quinta questão. Se você colocar na... Eu acho que eles têm, né? Ou quem não tem, você coloca. Agora estou mais calma, eu acho. Parei de ficar suada. Eu acho. Coloca aí a quinta questão, para eles dizerem quem não tem, qual é a oração aqui que não tem sujeito. Uhum. Veja se alguém responde, Tiago. Não, você pode fechar aqui. Quero não, comida, Deus me livre. Uhum.
o núcleo dessa questão. Pronto. Espera aí, viu? Letra C, da quinta questão. Vixe, meu Deus. Ele disse letra C. Ele está com a mesma... Sim, sim, lógico que é letra D. Eu não estou entendendo, não, o Tadeu, mas deixa que eu vou conversar com ele pessoalmente depois. Deixa eu voltar então para a quarta questão, para responder para o... foi o Júnior, foi que pediu. Ô, Júnior, deixa eu dizer. Se ele diz assim, eu vou tirar o adjunto adverbial para diminuir a frase, ele diz assim, o verde rebentou verdíssimo. Ele mesmo poderia responder para mim, professora, isso aqui é um predicado verbo nominal. Aí, um predicado verbo nominal, ele tem duas. Predicado verbo nominal, ele tem dois núcleos. Quais são os núcleos de um predicado verbo nominal? Professora, o verbo de ação, que é um verbo significativo, é o verbo, isso aqui é núcleo, porque se trata de um verbo de ação, vendo? E o nome, daí ser predicado nominal também, está vendo? Isso aqui também é núcleo, que é o adjetivo. Entendeu, Júnior? Professora, num predicado verbo nominal, eu tenho que ter essa estrutura. Verbo transitivo ou intransitivo e predicativo do sujeito. Está vendo? Num verbo intransitivo, deixa eu só acrescentar uma coisa aqui. Num predicado verbo nominal, qual é o predicado? PVN. PVN é igual, professora, a VA mais ADJ. Pronto. Essa não é a regra? Aqui, a regra é essa. Nós temos uma fórmula. Professora, predicado verbo nominal, o núcleo é o verbo de ação mais adjetivo. Aí lembre-se que esse adjetivo ele vai ser predicativo do objeto ou predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Quando este verbo é um verbo intransitivo, aí você vai ter essa situação aqui. Cadê? Professora, vai ter essa situação aqui. Esse aqui é um verbo intransitivo. Aí eu só vou ter um predicado nominal se o adjetivo se referir ao sujeito, professora. Porque se o adjetivo não se referir ao sujeito, a gente vai ter uma situação dessa aqui em questão. A gente vai ver que a gente pode até imaginar que seja um predicado verbo nominal, mas não vai ser predicado verbo nominal, porque não existe predicativo de adjunto adverbial, tá certo? Então a gente vai ver isso em outra questão aqui que vai aparecer, ok? Eles estão me ouvindo, Tiago? Eu não consigo não ouvir minha voz pelo microfone, não é? É verdade, engraçado isso. Tudo bem, vamos lá. A Nai. Sim, muito pediu. Ainda bem que ele pediu desculpa, senão ele estava perdido comigo. Não, a Nayara pediu núcleo de sujeito, foi? Nayara é minha colega, professora de educação física. Deixa eu dizer, deixa eu explicar para você. Toda função sintática tem um núcleo. Né, assim? E sujeito, o núcleo de sujeito é substantivo ou então pronome. Por que pronome, professora? Porque o pronome substitui o substantivo, ou acompanha o substantivo. Aí, lá em cima, a gente tinha um sujeito, deixa eu ver, que eu pego aqui o sujeito. Pronto, lá em cima, assim, vendem-se livros de engenharia. Professora, vou botar aqui, Tiago, eu sei, é porque, para a NAI, isso é importante. Quer ver? Quando eu falo baixinho aqui, eles escutam lá? Não, né? Muito bem. Então, eu posso falar umas besteiras baixinho. Ele diz assim, olha, Nayara, vou voltar para a primeira questão. Estava lá assim, olha, vendem-se livros... Oi. Travou, foi? Pois, não, mas eu só vou escrever. Eles vão dizer que eu fiz coisa errada aqui.
Não é possível que caiu a internet. Não? Uhum. Como é que eu vejo, Tiago? Posso ir aí? Posso, está travado, né? Como é que eu vejo que eles estão assistindo? Uhum. Ah, o Júnior destravou, o Rogério destravou. Como é que eu sei quem está assistindo? Ah, tudo bem, Alice. 26 assistindo. Voltou? Tudo bem, vamos lá. Nayara, deixa eu responder para você. Professora, no sujeito simples, eu só tenho um núcleo. Professora, prerrogativa de núcleo de sujeito é substantivo ou pronome, porque o pronome substitui o substantivo, tá certo? Pode ser um numeral, também pode ser, mas ele está substantivado. Tá certo? Um verbo também pode ser, mas vai estar substantivado. Sempre vai ser um substantivo ou um pronome. Deixa eu dizer a você. Aqui eu tenho, olha, venda esse livro. Já entendi, professora, que aqui é o sujeito. Por que é o sujeito? Porque o meu verbo está acompanhado de um se, eu tenho que perguntar para ele, verbo, você é transitivo direto, você é transitivo indireto, ou você é o quê? Aí ele diz assim, sou TD. Por que ele vai dizer que é TD? Porque eu digo assim, olha, eu vendi, você vai perguntar, vendeu o quê? Professora, quando eu pergunto o quê, meu verbo é TD. Aí você tem aquela estrutura, verbo transitivo direto mais se, a frase está na voz passiva sintética e o sujeito está aqui, olha, tá vendo? Professora, quem é o núcleo desse sujeito? É um sujeito simples, só tem um núcleo. Engenharia solta é um substantivo, mas aqui ela faz parte de uma locução adjetiva. Locução adjetiva. Eu posso até retirar da frase, olha, vendem-se livros. Está vendo? Não vai fazer falta. Professora, livros é o núcleo do sujeito. Quem é o núcleo de alguma coisa? É aquela expressão ou a palavra que detém a informação essencial. Professora, o que é vendido mesmo? Livros de engenharia, de matemática, não importa. Mas livros é a palavra que detém a informação essencial desse sujeito. Consequentemente, se ela está sozinha, é um núcleo só, um núcleo, professora, sujeito simples. Tudo bem, Nay? Qualquer coisa você fala comigo no privado. Ok? Pronto. Aí a gente vai para a próxima questão. Aí o Tadeu se corrigiu, não foi? Lógico, porque quando eu digo precisa-se de professores, o meu sujeito é indeterminado e não sujeito, oração sujeito. Agora, aqui não me cheira bem, lógico que aqui não me cheira bem, a oração é sem sujeito, ok? Aí a questão 6 é uma questão bem batida, que é do hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. O Tiago vai colocar na tela, né, Tiago, depois? Uhum. Posso apagar aqui. Ok. Tudo bem? Uhum. Tudo bem. Posso fazer essa daí? Pronto. Aí eu tenho, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. Essa é uma questão bem batida, tem sempre nas provas, e ele pergunta quem é o sujeito. Por que ele faz isso? Porque a ideia está aqui. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Aí você pega assim, o verbo está na terceira pessoa do plural, professora. Então é sujeito indeterminado? Não. Aqui eu tenho o sujeito simples, que é a letra C, as margens plácidas do Ipiranga. Tudo bem? As margens plásticas do Ipiranga ouviram. Se você colocar na ordem direta, você vai ver que as margens plácidas do Ipiranga é quem pratica a ação de ouvir o grito retumbante, tal. Tudo bem, Tiago? Vai parar? Finalizei. Quero, você que sabe. Uhum. Ok? É a sétima questão, vamos fazer. Aqui é bom para eles. Deixa eu botar, né? Deixa eu fazer aqui que eu trabalho melhor. Uhum. Mas aqui eu fico analisando, né? O homem andava triste. A fé Maria, Jesus. O Antônio é show. Ah, é? Ah, tudo bem. Eu lembro dele. Não conseguiu.
esqueceu. É muito ruim falar sozinha. Seu irmão lhe desse apoio naquela difícil empresa. Como é que a gente vai fazer, Tiago? Vamos lá. Aí, a professora está aqui. Pronto. Nessa questão, ele vai trabalhar assim. Ele diz assim, olha, os verbos destacados classificam-se respectivamente como. Professor, ele quer saber predicação verbal ou a transitividade verbal. Quando ele diz assim, o homem andava triste, na verdade é uma questão bem simples, mas o cara da banca, ele acha que a gente vai se enganar quando a gente pensa que andar é um verbo de ação. Mas, professora, neste caso aqui, o verbo andar é um verbo de ligação, tá vendo? Olha, é um VL. Como é que eu vou saber que é um VL, professora? Porque ele está apenas ligando o sujeito a um estado, indica o estado em que o sujeito estava, tá vendo? Professora, o homem andava triste. É o andar de estar. Lembre-se, vou repetir, porque ele já sabe, mas vou dizer. Professora, o verbo de ligação, aquela lista básica que a gente estuda, tem aquela musiquinha mais ou menos assim. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, aparecer e andar no sentido de estar. Professora, quando eu pego um andar, que ele está agregado aqui, olha o adjetivo, dizendo para mim, professora, sujeito, VL e adjetivo. Está aqui, essa estrutura que eu passo para eles na sala de aula. Então, esse verbo aqui é de ligação. Porque não conseguiu, aí, professora, não conseguiu o quê? A gente sempre para. Se eu quero saber isso aqui, vou parar. Professora, o homem andava triste porque não conseguiu. Não conseguiu o quê? Ah, professora, quando eu pergunto o quê, meu verbo é TD, transitivo direto, tudo bem. Aí, assim, que seu irmão lhe desse. Aí, desse o quê, professora? Apoio. Mas desse a quem? Aqui eu vou perguntar, desse o quê? É o verbo dar, objeto direto. E desse a quem, professora? É o lhe de objeto indireto, respondendo a um verbo transitivo direto e indireto. Por isso que a resposta é de ligação, é a letra B, que é verbo de ligação, transitivo direto e indireto. Mas aí a gente dá uma parada para trabalhar o lhe. Vamos lá. Professora, quando eu penso no lhe, eu penso logo em quê? Objeto indireto. Mas eu vou fazer um esqueminha para eles aqui. Isso aqui é o bizu. Professora, o meu lhe vai ser um objeto indireto, porque ele vai estar agregado a um verbo transitivo indireto. E esse lhe eu posso traduzir como a ele, a ela e a você. Aí, por que eu estou fazendo isso, Tiago? Porque, assim, quando a gente ensina os pronomes, a gente diz logo para o aluno, olha, quando você percebeu o lhe, você já vê logo direto que é um objeto indireto. Mas na prova, nem sempre, professora, porque o lhe pode ser também um adjunto adnominal. Professora, o lhe pode ser um adjunto adnominal. Professora, como é que ele vai ser um adjunto adnominal? Ele vai responder a um substantivo. E eu vou poder traduzi-lo como, professora? Eu vou traduzir por dele ou dela. Está vendo? É diferente. Professora, então, quando eu digo assim, olha, se eu disser bem assim, olha, eita, vou botar aqui. Exemplo, eu digo assim, olha, o peixe, ou então, não, vou dizer o do cara. Ele diz assim, olha, beijou-lhe a boca. Essa frase a gente trabalha sempre. Professora, beijou-lhe a boca. O cara quer que eu diga que é o que eu li. O li é o quê? Um aluno, imediatamente na cabeça dele, vai dizer assim, não, é um objeto indireto. Mas não posso pensar assim. Por quê, professora? Olha que este verbo beijar, primeiro eu tenho várias maneiras de fazer. Esse verbo aqui é um verbo transitivo direto. Se é um transitivo direto, ele não vai dar para mim um objeto indireto. Está vendo? É assim que a gente trabalha. Isso que eu queria passar para eles. A gente tem que aprender a trabalhar as questões. Porque a questão fala com a gente.
O Antônio adora quando eu faço isso. Quer ver? Professora, se eu tenho aqui um verbo transitivo direto, lógico que eu vou saber que este li não é um objeto indireto. Aí, professora, vamos lá. Eu já ensinei meus alunos, eu tenho que tirar o li da frase, porque eu quero classificar o li. Aí eu vou dizer assim, beijou a boca. Você diz, professora, a boca de quem? Por isso que eu insisto tanto na sala de aula, que ele tem que perguntar, sabendo perguntar. Professora, a boca de quem? Olhe que o li vai responder ao substantivo. Quem responde ao substantivo, ainda por cima, se for um substantivo concreto, só pode ser um adjunto adnominal, uma A. Está vendo? Aí, professora, só pode ser uma ou um, como é o nome? Um objeto indireto? Não, 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 não. Ele pode ser. Eita, não, 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 não pode. Não, ele pode ser também um complemento nominal. Deixa eu tirar daqui. Ah, não, vou botar aqui. O li pode ser, professora, um complemento nominal, um CN. Aí ele vai responder, professora, a advérbio, a substantivo ou a um adjetivo. Então, eu vou botar logo aqui. Eu digo bem assim, olha, nada lhe era acessível. Professora, eu posso traduzir esse lhe exatamente igual ao objeto indireto. Está vendo? Eu posso traduzi-lo por a ele, a ela, ou a você. Ou a você. Está vendo? Professora, então eu digo assim, olha, nada era acessível, porque todas as vezes que eu quero classificar uma palavra, é minha obrigação. Isso é um caminho que eu encontrei para mostrar para os meus alunos a maneira mais fácil para você identificar sintaticamente uma palavra. Professora, nada lhe era acessível. Eita, eu tiro o lhe da minha vida. Está mostrando minha unha, não? Eu tiro o lhe, aí eu digo assim, olha, nada era acessível. Você diz acessível a quem? Ora, se acessível é um adjetivo, professora, quem responde adjetivo se chama complemento nominal. O aluno acha que isso é o bicho de 7 cabeças, mas não é. Está vendo? É um complemento. Vixe, meu quadro está triste. É um complemento nominal. Tá certo? Aí eu só queria chamar a atenção para o li, porque a gente não pode. Ah, vi um li, já sei, é objeto indireto. Não é. Ele pode ser isso aqui. Tudo bem? Pronto. Aí aqui já respondemos, não foi? É verbo de ligação, verbo transitivo direto. Esse aqui, professora, é o TDI, verbo transitivo direto e indireto. Ok? E aí, Tiago? Ah, é? Pronto. Encerra? Pronto. Então, muito obrigada a todos por ter paciência. Agora estou viva, ainda. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo numa sala de aula? Olho para a tela, só me vejo. Vixe, meu Deus, como eu estou gorda, preciso emagrecer. Agora, deixa eu dizer. Eu quero agradecer a galera que está assistindo do outro lado, tá certo? E agradecer a oportunidade também de entrar nesse mundo de tecnologia, que para mim era um bicho de 7 cabeças, mas agora até que eu gostei, viu? Sinceramente. Achei bom. Não, a pessoa vai ficando calma. Na verdade, a minha angústia é porque eu não estou vendo a cara do meu aluno, que eu preciso brigar com ele, eu preciso reclamar, eu preciso que ele dê para mim o feedback ali, olho no olho, entendeu? Eu acho que essa foi a minha maior dificuldade. Mas sobrevivi, certo? Boa noite e até logo, até a próxima. Pronto. Encerrou, Tiago? Encerrou? Pronto. Posso tirar, né? Pronto. Está vendo? E aí, Tiago? Deu certo? Foi? Foi bom, né? Isso. Uhum. Deixa eu ver. Depois, quando eu chegar em casa, eu vou poder... Isso, fica isso, aham.